Olá, eu sou Nora Kramer e esse é o nosso videocast de todas as semanas. Não é bem assim. Meus amigos aqui, Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes fazem parte da roda que, antes de eu te contar qual é o assunto, aquele pedido, aquele apelo, o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu boca a boca, que é super importante para dar moral para a gente aqui. E vamos ao assunto da semana. Os assuntos são 3 personagens. Nós vamos falar de 3 personagens que têm um significado conjunto. Pablo Marçal, Elon Musk e Alexandre de Moraes. Eles são personagens que estão mobilizando as instituições, o Estado, a sociedade, e eles mobilizam multidões, bilhões de pessoas, mobilizam emoções, sem que tenham recebido nenhuma autorização formal por isso. E fica todo mundo assustado. Como lidar? Inclusive nós ficamos assustados. E como lidar com isso? Sobre como lidar, já vou adiantando, sem ter uma resposta, tá? É o nosso tema da semana. Você fica aí que o programa vai começar. E aí, moçada, como lidar com as novidades? Uma comédia, quando o dramaturgo não encontra um bom final, ele a transforma em tragédia. E assim, eu acho que você falou muito bem, nós estamos aí diante de 3 personagens, né, que ocupam o cenário do Brasil e até do mundo, né, em conflito. Né? Você tem o Elon Musk de um lado, você tem o Pablo Marçal, eu acho que também faz parte dessa peça, e tem do outro lado nós temos o Alexandre de Moraes. Para mim, isso são sintomas, são sintomas do conflito entre o mundo passado e o mundo presente. E é um mundo que, na verdade, ninguém entende bem, quer dizer, ninguém entende, ninguém compreende, isso traz uma enorme perplexidade e insegurança para a sociedade, né, inclusive insegurança jurídica, e todos brigam e ninguém tem razão. Mesmo porque não existe uma regulação, não existe uma regra do jogo, esses são 2 pontos. O que a gente está assistindo aí, na verdade, e eu proponho aqui aos meus colegas, companheiros, a gente tentar ver isso a vol d'oiseau, né? Voo de pássaro. Voo de Com pássaro. essa erudição Não, mas, sem sacanagem agora. Mas eu tentei ver o que isso significa. Qual é o significado de um personagem como Pablo Marçal, né, desestruturando tudo que a gente conhecia, né, como campanha, como discurso político, como, enfim, né, as contradições e os impasses que a justiça leva a sociedade por também não saber lidar com as coisas, né? Proíbe VPN, proíbe a plataforma X e tal. E o Elon Musk, né, que acabou que é um cara que através do dinheiro dele, não foi eleito para nada, né, e ele tem um poder extraordinário. Né? Eu estava pensando aqui, não é jogo para o Elon Musk ser presidente dos Estados Unidos. Para quê? Ele tem lá poder com mandato indefinido, que ele compra com os bilhões dele. E até porque a presidência, seja dos Estados Unidos ou de qualquer país democrático, evidentemente, tem regra do jogo. Pois é, essa é a questão. Qual é a regra do jogo? E lá onde ele está, ele é a regra. Espera ele um faz a minutinho regra. só, mais ou menos. Que o Elon Musk não quer ser presidente da República, não quer. Mas ele quer desesperadamente que o Trump seja o presidente da República. Está fazendo campanha e grande parte disso aí é isso. Quer dizer, consta, o Elon Musk não precisa do X, do Twitter. O Twitter é uma coisinha. Ele tem a Tesla e tem a SpaceX. A Tesla é o máximo. Mas começou a sofrer uma concorrência dos elétricos chineses, muito intensa. Muito intensa. Inclusive lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil os chineses já dominaram o segmento. Né? Os automóveis elétricos chineses são aqueles que se vendem no Brasil. Tem um pouquinho de outros, mas não sei bem. Então, se o Trump for eleito, o Trump vai bloquear a importação de carros chineses para os Estados Unidos, já está combinado assim com o seu Elon Musk. Por isso, o Elon Musk não precisa ser presidente da República, ele vai ser o chefe do presidente da República
caso o Trump seja eleito, pelo menos nesse segmento. Então existe isso. Idem o Alexandre de Moraes. Não que ele queira comprar a Tesla, o assunto dele é outro. É o domínio do cenário da ordem e da lei no Brasil. Um pouco isso. Ele abusa, ele é ousado. Mas o sistema permitiu que ele fosse ousado, como o sistema permitiu que o Elon Musk fosse ousado e como o sistema permitiu e permite que o Pablo Marçal, uma figura diferente dos outros políticos tradicionais, esteja dominando a cena política da Prefeitura de São Paulo. Do Alexandre de Moraes e do Elon Musk, eu entendi. Fala do Pablo Marçal, você acha que ele, o que permitiu ele... O sistema legal, eleitoral, permitiu que um camarada se filie por um partido inexpressivo, tão inexpressivo quanto tantos outros existem. Quase ilegal. Não, ilegal não. Um partido tem problema na justiça, como tantos outros também têm, tá certo? Em que o presidente do partido é um sujeito condenado por crimes variados no passado e tal, o que, segundo o Pablo Marçal, o constrange, quer dizer, ele não tem nada com isso, mas esse partido permite, a existência de um partido permite, dentro do sistema, que ele tenha acesso à televisão, aos debates, aos isso, aos aquilos. Por quê? Como influencer, como ex-coach influencer, são as palavras da moda, né? Ele tenha uma grande visibilidade. Como tal, apareça bem nas pesquisas iniciais, o que permite que ele esteja presente. Vendo na eleição aqui do Rio de Janeiro, tá? O candidato do PP e do PSDB, Marcelo Cid, não participa de debates e outras coisas. Por quê? Porque, apesar de ser deputado federal como ele não subiu na pesquisa aquele pouquinho que a legislação permite que as redes de televisão o vetem. Não é? Mas quando você está falando de sistema, o Pablo Marçal ele consegue, ao mesmo tempo, combater o sistema e se aproveitar dele. Claro, como o Bolsonaro fez em 2018. Ao se apresentar como antissistema, ele se vale do sistema para poder crescer. A diferença é que o Bolsonaro já estava dentro do sistema. Ele já era deputado federal, os filhos dele já eram parlamentares, ele era deputado federal muito bem votado, há vários mandatos e tal. E o Pablo Marçal não, ele surgiu do nada. Como o Trump surgiu do nada também. Foi eleito presidente da República sem ter sido governador, sem ter sido senador. Desculpa, não é do nada. Mas o Pablo Marçal teve 242 mil votos para deputado federal na última eleição. Sim, e mas não foi pôde, eleito. não foi eleito, mas não pôde tomar posse por questões judiciais, então não foi do nada. Não, ele foi votado, mas não foi eleito. Então, O Trump, eles não eram do nada. Existe um movimento no mundo que é em contrafacção à democracia, em contrafacção às ideias democráticas, que tem características de extrema-direita, extremistas, totalitárias, que negam a democracia, que tem seus intelectuais, tem seus pensadores, entendeu? Não são fenômenos. O Pablo Marçal não é um fenômeno, e digo mais, vários outros vão aparecer, Pablos Marçais e que tais, como o Nicolas Ferreira, isso é um fenômeno, né, de pessoas que usam o discurso de negar o sistema para se apropriar dele, né, e utilizá-lo de uma maneira muito peculiar. No mais é o exagero. Eu tentei aqui, Dora, listar um pouquinho. O Alexandre de Moraes, como é que é? É um funcionário, um advogado, que foi procurador em São Paulo, foi secretário de Segurança em São Paulo e que o presidente Michel Temer houve por bem indicar e depois nomear para o Supremo Tribunal Federal. Tá bem. Daí o sistema permitiu que ele fosse para o TSE e que presidisse o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, naquele momento de conflito com as urnas eletrônicas e tal e coisa, e ele lá dominou o sistema. Então criou-se essa coisa toda. Eu listei aqui. Tem o caso X com ele, pronto. Por que tem o caso X? Porque deriva do caso das fake news que está com ele também, que tem a ver com o 8 de janeiro, que foi aquele atentado à democracia no Brasil. Tudo é com ele. O sistema permite que ele seja, ao mesmo tempo, aquela famosa portaria do Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, que entregou ao Alexandre de Moraes a relatoria sem data limite da questão das fake news. Daí surge tudo. Por último, aí começa essa coisa histriônica, engraçada. Por exemplo, a suposta agressão que a família dele sofreu no aeroporto de Roma virou um caso nacional,
porque ele acionou a Polícia Federal contra o rapaz que agrediu, aí tá dito agora que quem agrediu foi o filho dele, agrediu o filho do outro e tal. É um caso nacional. E por último, no caso do Alexandre de Moraes, ele gosta de afrontar, ele me parece, é um desses camaradas que gosta do conflito. Aí entrou o Elon Musk na história, que veio ao Brasil um dia, chegou de manhã, gosta do conflito chegou de manhã, foi a uma cidade do interior de São Paulo. O presidente da República brasileiro saiu de Brasília com todo o aparato de presidente da República, foi a uma cidade do interior de São Paulo para encontrar com o Elon Musk, fazer gracinha com ele e assinar um negócio de Starlink na Amazônia. Aí ele pegou o avião dele e voltou para os Estados Unidos sem ir a Brasília, sem ir a São Paulo, sem ir a lugar nenhum, prestigiado pela presença do presidente da República. Por quê? Porque o filho dele gostou e tal, tinha alguma coisa a ver com Trump na época, que também que estava em questão. Aí tem a Tesla, a SpaceX, o Twitter e o Starlink, tudo misturado numa única pessoa que não é americano, é sul-africano e que domina os Estados Unidos por causa disso. O Tesla é uma maravilha, é um espetáculo, um produto ótimo. Então esses caras estão aí. E aí vem o Pablo Marçal, também aparentemente afrontando com sucesso, mas com apoio absoluto da opinião pública. Hoje, como é que está a questão? A opinião pública brasileira é mais a favor, tem mais simpatia, mais empatia pelo Elon Musk do que pelo Alexandre de Moraes nessa briga. O Alexandre de Moraes está ao lado do texto da lei, da interpretação da lei, mas evidentemente há um abuso contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de associação e, no limite, como disse o Pedro Doria ontem, no limite contra a liberdade de ir e vir. Porque se você entende que a rede, a conexão é um meio de transporte, está entendendo? Pelo menos de ideia. A tônica disso tudo é o personalismo. Né? O personalismo. É o personalismo. Quer dizer, as decisões do que acontece, do que o Pablo Marçal faz, não estão com um conjunto de conselheiros que estão da equipe dele querendo. É muito mais uma coisa que dá na veneta, eu falo, eu penso, eu vou fazer assim, é muito personalista. O Elon Musk também tem essa característica, né? E o Moraes, por sua vez, também tem essa característica. Então, acho que essa é o que o Marcelo estava colocando, quer dizer, a diferença entre o de hoje e o de outrora. Né? Quer dizer, essas figuras proeminentes na política em geral, na vida cotidiana, sempre estavam representando alguma estrutura, né? Estavam sempre representando e, por isso, com algumas amarras de até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir. Tinha sempre limites nessa atuação. Agora, a atuação personalista, em que deu na veneta, está sujeita a qualquer intempérie. Essa é a coisa que é o inesperado, o imprevisível, é o que está acontecendo exatamente nesse momento aqui. Porque o Pablo Marçal, que não era considerado nada, num partido que nem teria direito a nada, né, que ele não teria direito a estar em debate nenhum e nada disso, entra por força da popularidade que conquistou, né, quebra a porta, né, arromba a porta, e aí tem a chance de ter uma visibilidade de outra ordem, porque ele já tem uma visibilidade muito grande nas redes, mas dentro dos seus nichos, dentro daquelas bolsões enormes que ele atinge. Quando ele sai dessa bolha e vai para a televisão, vai para um outro meio de comunicação que está embolando todo mundo e por isso chama atenção em função da eleição, aí aparece aparece um bicho estranho, uma coisa que arrebata e que não tem explicação. Você não consegue explicar o comportamento. Não é para ter explicação. É provocação mesmo, é para poder aparecer, pintar a bunda de vermelho, quer dizer, como diz o outro, né? Não, fala ele não tem um imobilizado por trás, né? Exatamente, ele não tem estrutura, ele não fez canal de televisão, não tem nada disso, ele não tem esses compromissos de que eu posso perder alguma coisa de uma maneira súbita do que eu investi durante um tempão. Então, por exemplo, o Datena não tem essa liberdade toda dentro da Bandeirante para falar o que quiser, nunca teve. Né? Tá reclamando, falando, o Pablo Marçal continua na mídia e eu não posso estar na mídia.
Mas são mídias completamente distintas, né? Completamente diversas, não tem nada a ver uma com a outra, na realidade. Daí vem a justiça canhestramente e atrasadamente, tá certo? Querendo limitar, porque, só para esclarecer aqui, os candidatos não podem, candidatos a qualquer cargo eleitoral, mesmo de vereador de cidade do interior, não pode ser comunicador num período. Se ele é radialista, ele tem que sair do rádio, se ele é televisão. Daí o caso da Atena. No caso das redes, que é um meio de comunicação mais moderno, muito mais eficiente para qualquer assunto, ele pode permanecer. Aí vem a justiça que é adaptar esse princípio da equidade de comunicação às redes e não consegue. Aí vem a CPX, a dificuldade de limitar o Twitter, etc, etc. É uma afronta à lei que tem que se modernizar. Mas o que mais me preocupa, Dora, é que é assim que começam os ditadores. O Hitler foi eleito chanceler na Alemanha pelo voto da população. O Nicolás Maduro foi eleito em sucessão ao Chávez pelo voto popular na Venezuela, que agora continua votando nele canhestramente, criminosamente, sem comprovação e tal, mas vai, porque domina. A partir daí você usa os instrumentos da democracia para dominar todo o sistema. O Ortega da Nicarágua também foi. O Ortega da Nicarágua. E em outro tempo, já que você gosta de voltar às origens, aqui na América Latina era uma festa. Tinha o Stroessner, tinha o Perón, todo mundo apoiado pela opinião pública dos seus vários países. O Perón a Giorgia apelando. Meloni na Itália foi eleita. A Giorgia Meloni foi eleita, mas a Itália é parlamentarista. Varia um pouquinho quando é parlamentarista e quando é presidencialista, o modelo norte-americano. Só para recordar, as grandes nações democráticas do país, exceto as das Américas, que ficam mimetizando os Estados Unidos o tempo todo, são parlamentaristas. Todos. Japão, entendeu? Tudo é parlamentarista. Ou é monarquia, como alguns países da Europa, a Inglaterra, por exemplo, quem manda, quem faz tudo é o primeiro-ministro, mas tem um rei lá em cima a quem o primeiro-ministro presta referência ou contas. A Itália, esteve aqui no Brasil agora há 2 meses, o presidente da Itália, não é a primeira-ministra. O Macron é o presidente da França, mas tem um primeiro-ministro que toma conta lá da Receita Federal das coisas. Então é diferente. Nós aqui somos mais vulneráveis, porque um presidente da República tem muito mais poder do que nesses outros países. O problema é que não tem uma regulamentação. Regulamentação é fundamental para a convivência das pessoas. Chamada regra do jogo, né? Como é que é para fazer? No Brasil se empurra com a barriga a questão da regulamentação dos meios digitais já há anos. E os meios digitais, eles não ficam esperando, não. Eles vão cada vez mais ficando mais complexos, mais rápidos, e uma estrutura de poder, uma estrutura de Estado que é anacrônica, que não dá... não chega sequer ao parlamentarismo. O parlamentarismo é mais ágil, ele consegue mais rapidamente dar respostas. Uma coisa presidencialista, ele vai se deformando de tal forma que ele vai se esgarçando, vai se desmanchando. É o que a gente vê hoje no Legislativo. O Legislativo hoje deu as costas para o eleitorado, porque ele não depende mais do eleitorado para se reeleger, para se manter no poder. O Executivo que nós temos no Brasil é um Executivo que olha com saudade para o tempo do orelhão, da Telebrás, quando o mundo eu entendia. Naquela época eu entendia o mundo, hoje eu não entendo patavina. Então eu quero voltar para mãe, eu quero voltar para trás, socorro. Mas a pasta de dente não volta para o tubo, não. Não volta para o tubo, não. O judiciário, que é a expressão do passado, que é a coisa, é a estrutura, é o que garante esse anacronismo todo, então nem pensar. Como é que ele vai interpretar e agir num mundo contemporâneo que é cada vez mais complexo, né, que é cada vez mais maluco, né, que todo mundo tem dificuldade de entender. Eu acho que seria um exercício muito importante para todo mundo de declarar a sua perplexidade e a incapacidade de cada um individualmente e tentar entender o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo hoje. Em vez de ficar tentando enfrentar com arma antiga. E ver só o ponto. É o Pablo Marçal, é o Alexandre de Moraes, o Elon Musk. Não, essas criaturas, elas são a representação, hoje, do momento, das transformações que estão ocorrendo, que são extremamente complexas e cuja a resolução desse nó todo não é trivial, vai depender realmente
de uma concertação, de uma discussão ampla com a sociedade, inclusive para preservar os nossos valores humanistas e democráticos. Você tocou no assunto logo no início dessa fala sobre a questão da regulamentação das redes sociais, né? Quer dizer, da questão do ambiente digital. E se for olhar, está na base de toda essa problemática que a gente está falando, toda ela. Né? O Elon Aqui Musk, é nos Estados Unidos ou na Inglaterra? mas onde for. em outros lugares tem mais regulação e isso freia um pouco essas atitudes. Quer dizer, não resolve, ainda não resolveu, mas freia um pouco essas atitudes. Então a questão do Elon Musk, por exemplo, está totalmente baseada nisso. Né? Na medida que ele está reagindo a uma ação judicial em relação a usuários ou publicadores, né? Influenciadores do Twitter, que são impedidos de continuar postando, tiveram seus perfis suspensos por problemas que o Moraes atribuiu nessa questão de fake news e tudo mais. Então, com isso, vira rixa com o Moraes. O Pablo Marçal também pode fazer tudo o que está fazendo, quer dizer, agir da maneira que está agindo, porque várias dessas coisas que ele fez ou que ele faz poderiam ser objeto de uma regulação e de que ele não poderia fazer, ele teria que respeitar. Assim como a gente falou antes que na televisão, o Datena, que é comunicador, ele tem guidelines, ele tem regras que ele tem que cumprir. O Pablo Marçal também teria que cumprir, senão ele acabaria perdendo seus perfis, acabaria tendo essa possibilidade de estar falando diretamente com o público, não acontece. Limitada. E por que esse Congresso não avança nisso? O que se ouve hoje é que o plenário do Congresso é só selfie, né, o tempo todo, e filme, todo mundo filmando tudo, porque publicar nas redes sociais é o mais importante para grande parte desses parlamentares que estão lá. Mas também tem a submissão ao lobby das Big Techs, né? Lógico que tem, mas uma coisa se soma a outra. Quer dizer, você tem o lobby da Big Tech, mas você tem o próprio parlamentar que não tem interesse em que isso pare, porque ele está vivendo disso, Claro, ele está ele crescendo, vive disso. ele tá crescendo a sua popularidade através desse veículo. O deputado Que vai ele- lá, faz um discurso no Ele plenário vive que não tem disso. ninguém ouvindo, ele edita aquela Exatamente. coisa toda, diz uma coisa interessante, tá certo? Pedro Paulo é o E máximo. o corte é o Pronto. suficiente A para falta poder de fazer regra acontecer. serve a ele. Exatamente. Por quê? Porque ele não usa mais aquela a não ser para prestar conta e para pegar o dinheiro, aquela verba de correio. Para quê? Vai mandar cartinha? Vai ficar mandando uma carta para cada um? É muito melhor ele se comunicar no ambiente digital e fazer isso andar. Então tem toda uma situação que é contra um caminho de solução para isso, né? E acho que a questão do Supremo, o Moraes, fica numa situação, se coloca numa situação, por ser uma pessoa de ação e de atitude, né? O poder que foi entregue para ele com aquele processo do Toffoli estranho, é isso, ele acusa, ele julga, ele faz tudo dentro do processo. Então, isso é uma deformação que, se não for corrigida, vai botar sob cheque, né, essas atitudes do judiciário. Já está colocando, porque não tem lógica, não é razoável. Né? Apenas essa reação que eu acho que há contra ele, né, que é muito que se extrapola, porque ele está, na essência, lidando com uma questão correta, cumprimento ou não da lei. Né? Ele não teria outro caminho também. Pois é. Agora, por que teria isso outro caminho, extrapola? uma decisão, só que é uma decisão complexíssima. Mas por que isso transborda para outras coisas de reação contra eles? Justamente por causa do histórico da maneira. Se ele fosse uma pessoa mais contida, mais moderada, se prestaria mais atenção no conteúdo, na essência do que ele está decidindo, do que na pessoa, as atitudes, que aí caímos exatamente de novo no ponto que a gente tem. Quer dizer, o Musk é a regra, né? No setor dele ele faz a regra. O STF se submete à regra do Alexandre de Moraes, né? E o Pablo Marçal subverte a regra. Subverte. De todo mundo. De todo mundo. É assim que estamos. Marcelo está pensativo. Não, porque é fato, e o Pablo Marçal emerge com uma tremenda força política, né, que transcende a eleição de São Paulo. A eleição para prefeito de São Paulo hoje é uma questão nacional, de debate nacional, de pessoas que dizem de todos os cantos do país, estão acompanhando essa eleição e dizem, não, eu queria estar em São Paulo para votar no Pablo Marçal.
só uma coisa que é interessante. A gente apostava, e todo mundo apostava, que a eleição de São Paulo ia ser um elemento da polarização. Não. Não é isso que está acontecendo. Não, é verdade. Não é isso que está acontecendo. Isso é Está sendo um evento de uma novidade, né, que tem algum vínculo com essa polarização? Tem, mas não é a polarização que é o principal sujeito. Não é o que O comandou. principal sujeito não é Haja isso. É a vista- subversão. haja É a vista subversão das primeira- Isso é regras. que dá. É a Haja subversão vista- de comportamento. Haja vista a primeira reação dos Bolsonaro contra o Pablo Marçal. Aham, que rapidamente tiveram de recolher os flaps, né? Adaptaram lá alguma coisa para não ficar contra. O bolsonarismo murchou. A polarização Lula-bolsonarista murchou. Com a novidade que veio da Na Praia, né? Igual aquela música do Gilberto Gil, a novidade. Não, esse é do Palavra do É, Sucesso. mas a letra do Gilberto Gil. Ah, é? E, mas que a cultura- novidade que cultura, Cultura Dória. musical, Não, impressionante. é que é uma música. Ninguém, a coisa deu na praia e ninguém sabe dizer se é uma baleia, se é uma sereia, se é uma garoupa, entendeu? Você é uma lata de maconha. O que for, mas isso traz toda a perplexidade que eu falei aqui da sociedade diante dos Agora, vê como é que fatos. é. Eu sei que é explosivo e que é rápido e tudo mais, mas tem 30 anos, 94, quando eu fui eleito deputado a primeira vez, não existia internet. Não existia internet. Tinha o IBASE Sim. do Betinho, que era um Comercial provedor. começou em 95. Começou em 95. Era o IBASE do Betinho, foi precursor nesse negócio todo e tal. 30 anos. Se tinha 10 deputados que usavam internet, um deles era o Gabeira. Usava internet, mas era raríssimo, porque você, para entrar na internet, era um problemão, tinha que ter linha de escada. Não tinha celular. Tudo. Celular de jeito nenhum, entendeu? Celular já tinha nas eleições. Começando. Sim, pesadão. não era o telefone Mas não, inteligente. não era o smartphone. Bom, mas enfim, como é instantâneo, como estamos vendo agora, mas há 30 anos foi evoluindo, para chegar à situação de hoje em que é uma explosão. Pum! Eu só acho que o grande risco é o processo da democracia. O que é a democracia? É existir eleições? Não é apenas. É o respeito às minorias, tá certo? É o compromisso com o bem-estar social, o compromisso com os direitos humanos. É uma porção de fatores que estão ausentes em diversos países que se dizem democráticos, mas que usaram a democracia para totalizar o seu poder. Márcio, é também a não substituição do personalismo pelo conjunto das instituições. Sim, porque claro, isso no claro. Supremo É. está acontecendo. Eu quer dizer, continuo você- achando que as instituições Senão brasileiras letar vão semuar, reagir. e aí é que vale. As né? reações brasileiras, as instituições brasileiras vão reagir a isso tudo, claro. É? Vão. Não vão sucumbir. Não vão. Vão passar isso aqui. Eu não sei quem vai ser eleito em São Paulo, não sei qual vai ser o resultado final da questão do Alexandre de Moraes. Aliás, já houve pequenas manifestações quando se falou do Starlink e tal. Então você acha etc. que vamos encontrar um caminho sobre como lidar com isso? Que Nós foi a nossa somos- pergunta inicial? Não, Vamos. historicamente, o que acontece no Brasil é isso. Aparece a novidade, a baleia que veio da Na Praia, né, é que elas são incorporadas pelo estamento, né, pelo sistema. Ela foi o Bolsonaro, claramente. Claro. O Bolsonaro era uma novidade que tudo e que negociou com o legislativo, entregou, na verdade, o orçamento na mão do legislativo, negociou para aqui e para aquele lá, e hoje não tem coisa mais sistema do que o Bolsonaro. Por isso que o bolsonarismo murchou. Né, Eu não sei se murchou ou não, mas e o perdeu lulismo a também. reeleição. E o lulismo também. E o lulismo também. também. Vira carta fora do baralho. Pedro Paulo mostrou muito bem. Cadê a polarização? Pretendida até pelo Lula e pelo próprio Bolsonaro. Vai ser uma guerra entre nós dois. Que dois? Que nós? Então, Nominada por ele. Vamos Exatamente. aguardar com Liderada paciência. por Daqui a pouquinho vai ter o resultado das eleições. Nós vamos ver como é que foi, não só em São Paulo, mas nas outras cidades. Depois vamos ver como vai ser a sucessão nas mesas da Câmara e do Senado. Depois vamos ver como é que anda a economia brasileira, que é muito, como se disse hoje, né, um voo de galinha no investimento. Fala-se muito. Tudo isso aí é que vai influenciar a efetiva transição depois do governo do Lula. Eu não sei se ele vai ser candidato ou não. Se for, é um problema que a gente vai ter que encarar na época, mas com certeza, com mais 4 anos em 2030, tudo isso será passado. Não, Será passado, não é terá passado. Olha, e a gente não pode dizer, fazer nenhuma profecia, nada do que como vai ser daqui a 2 anos.
Tem a menor Não, condição. nem a menor Quem diz que esse condição. Pablo Marçal não vai se lançar Ele já é aí candidato pra a presidente, ele já é candidato. Na verdade, ele já é candidato. Então, o sistema vai apresentar um ou outro candidato. E aí tem amparado. capacidade, aí é que tá, tem capacidade de rivalizar? Porque se todos se juntarem, depende se do que todos se aconteça. Sim, juntarem. mas depende do sistema. Uma tônica dessa história toda é o sistema. É o sistema. O sistema é, assim, largo em termos de significado. Ele abrange tudo e mais alguma coisa. Desde a reclamação do sistema, quando você está reclamando de alguma coisa, o problema é do sistema, né? Até a questão maior muito do país, canhestramente. é problema caiu. do sistema. A crise no Brasil é sistêmica. Não, Muito canhestramente, em 2022, o Lula foi eleito por uma conjugação de forças para evitar o Bolsonaro. É canhestro porque foi limitado aquele negócio E aí, todo. como não deu muito certo, pode mas não ser mas que aí, não se nesse repita. caso, o sistema não era mencionado. E o sistema aqui não era, precisa... não, Peraí, calma. O sistema não era E mencionado. aqui tem Era mais ou menos. Olha aqui, O aqui tem um sistema de permitiu que E tempo. a gente vive, candidato. acaba-se que vive uma crise institucional sem ser constitucional, né? Porque o sistema que, para mim, a base dele são os três poderes, né? Não tem capacidade de interpretar e muito menos atuar. na Perfeitamente. Agora tem um sistema de tempo aqui que precisa ser obedecido, tá certo? Porque aqui tem regra diferente do negócio que está Em benefício incomodando. dos nossos Aqui participantes. tem regra. Olha só, então, gostou? Eu adorei o programa, sabe? Então eu te convido para estar aqui a semana inteira com a gente e na próxima quarta-feira com um novo episódio. E mais uma vez, aquela moral, no like, no compartilhamento, no boca a boca. Tchau, até semana que vem. Bye, bye.